Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, né? Tô aqui terminando mais um livro, né? Um livreto, na verdade, né? Este livro aqui, Adoração e Integridade, muito bom. Eu queria falar um pouquinho com você sobre este livro, sobre integridade. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Então, esse texto aqui, Jesus está falando de uma igreja que dizia que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Ou seja, era uma igreja que aparentava uma coisa que na verdade ela não era. Integridade tem a ver com a intenção do nosso coração. Integridade tem a ver quando, muitas vezes, quando não tem uma integridade, não tem integridade, a pessoa vai fingir uma coisa que ela não é, né? É o que acontecia com essa igreja. Integridade, na verdade, tem a ver com a intenção do nosso coração, com a real motivação, aquilo que está no fundo do nosso coração, está ligado à real motivação que nos leva a fazer as coisas. Isso é integridade. E infelizmente, a maioria das pessoas hoje, infelizmente até alguns cristãos, às vezes, muitas vezes, vivem uma vida de aparência, né? Mas Deus nos chama para viver uma vida de integridade na presença dele, meu irmão. Integridade. Para enfatizar a integridade, nós podemos então dizer novamente que integridade tem a ver com as intenções, com a real motivação do meu coração. Aquilo que realmente me motiva a fazer as coisas. O que está me motivando, né? O que realmente nos motiva a fazer aquilo que nós fazemos. Deus conhece, meu irmão, o nosso coração. Ele não vê a nossa aparência, ele não vê aquilo que a gente está tentando aparentar, mas na verdade ele vê a realidade daquilo que está dentro do nosso coração. Isso é integridade. Íntegro. Deus procura pessoas para viverem em integridade. Integridade. A igreja de Éfeso também, lá em Apocalipse capítulo 2, Deus vai falar assim para aquela igreja: olha, conheça as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança. Então era uma igreja perseverante, era uma igreja batalhadeira, era uma igreja que trabalhava muito. Deus estava vendo as obras daquela igreja, mas tinha alguma coisa errada com aquilo que estava no coração daquelas pessoas, no coração daquela igreja, já que a igreja são pessoas, né? Somos nós que formamos, que fazemos parte da igreja do Senhor. Mas ele estava vendo alguma coisa errada lá no coração, ou seja, ele estava vendo lá no fundo do coração que aquela igreja, apesar de ser esforçada, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que perseverava, mas Deus fala para aquela igreja: Senhor, eu tenho porém contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, aquela igreja fazia obras, aquela igreja perseverava, aquela igreja labutava, né? Mas aquela igreja não tinha coração, não tinha integridade verdadeira no coração, meu irmão. Não tinha. E muitas vezes nós podemos, mais uma vez vou frisar aqui que o que importa para Deus, integridade é a motivação do nosso coração, o motivo pelo qual eu faço a obra de Deus. Isso é integridade, é a motivação correta no meu coração. E nós podemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo lá que é possível a pessoa entregar o corpo, ela entregar todos os seus bens para dar para os pobres, entregar até o corpo para ser queimado, e mesmo assim lá no coração ele não tem integridade, não tem a motivação certa, não ter amor naquilo que está fazendo. E é o que conta para Deus, não são as nossas atitudes, é a motivação do nosso coração. Quer ver só um exemplo? Por exemplo,
às vezes, quando falamos em integridade, nós falamos de coisas do nosso coração. Por exemplo, talvez nós nunca tenhamos cometido adultério, mas interiormente, no coração, quantas vezes as pessoas, muitos já adulteraram, porque a Bíblia diz lá em Mateus 5:28, olha só, a intenção do coração. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, meu irmão, integridade tem a ver com as nossas intenções, com a motivação escondida, muitas vezes aqui dentro do nosso coração. E Deus, meu irmão, conhece o nosso coração. Ele não vê apenas a nossa aparência, ele não vê apenas aquilo que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, mas ele sabe exatamente, ele conhece exatamente a intenção do nosso coração, não é? A Bíblia fala lá em Gênesis 17, versículo 1, ó, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus estava falando para Abraão, né? A palavra ser perfeito no hebraico transmite a ideia de integridade, pois perfeição dá a ideia de inteiro, íntegro, né? Então Deus está falando para Abraão: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Anda na minha presença, Abraão. Eu estou vendo você, e é o que Deus fala comigo, com você. Eu estou vendo você, Abraão. Anda na minha presença. Eu estou vendo você. Eu estou vendo o seu andar. Não adianta disfarçar. Então, Abraão, seja íntegro, seja inteiro, né? Tenha a motivação do seu coração correta, Abraão. É o que Deus está falando para Abraão. Então, meu irmão, nós precisamos e devemos saber e lembrar disso, que Deus vê o nosso coração, a intenção do meu e do seu coração. Lá no Salmo 139, do versículo 7 ao 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, meu querido, Salmo 139 mostra que Deus conhece o nosso coração. Não tem como fugir de Deus, não tem como escapar de Deus, não tem como camuflar as coisas para Deus, porque Ele conhece. A Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já a conhece toda. Então não existe espaço, tempo ou dimensão onde seja possível nos escondermos de Deus ou esconder alguma coisa de Deus, porque Ele conhece, Ele nos conhece, Ele conhece você, meu irmão. Integridade tem a ver com essas coisas que não aparecem, mas que estão aqui, ó, dentro do nosso coração, né? Muitas vezes nós parecemos íntegros aos olhos dos homens, mas na verdade em nosso interior não existe integridade alguma, meu irmão. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Não adianta termos uma reputação de respeitabilidade entre os homens. É preciso ter de fato integridade, ou seja, o coração, a motivação certa do coração. As nossas palavras ou as palavras que saem da nossa boca têm muito a ver com a nossa integridade, né? Jesus certa vez falou assim lá em Mateus 12:34, raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca, meu irmão, tem muito a ver com a nossa integridade, né? Que sai da sua boca? Que tipo de palavras que saem da sua boca? Que palavras tem saído da sua boca quando você está longe, distante do seu pastor, da sua esposa, das pessoas? Que palavras que saem da sua boca? Quem você é quando não tem ninguém por perto? Quem você é quando ninguém está olhando? Isso tem a ver com a nossa integridade, meu irmão. Outra coisa que Deus muitas vezes nos mostra, meu irmão, muitas vezes muita situação de pessoas que falam mentira. E a mentira, meu irmão, olha, revela também que a pessoa
não tem a verdadeira integridade. Muitas vezes a pessoa fala aquelas mentirinhas bobas, né? Que não tem necessidade, mas que a pessoa acaba se envolvendo com algum tipo de mentira. Então, quem tem integridade, na verdade, o compromisso dele é com a palavra, é com a verdade, é com a vontade de Deus. Ele paga o preço que for, mas ele vai falar a verdade. A verdade, ele tem um compromisso com a verdade. Por isso Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, meu irmão, cuidado com a mentira. Cuidado, muito cuidado com a mentira. Quem é íntegro, meu irmão, só fala a verdade, né? Nós, muitas vezes, percebemos, às vezes, muitas justificativas quando a pessoa quer justificar alguma coisa. Por exemplo, você tem um compromisso, você chegou atrasado naquele compromisso. Muitas vezes as nossas justificativas são meias verdades. E meia verdade, meu irmão, pode ter 95% de verdade, mas se 5% não é verdadeiro, isso também já se torna uma mentira, né? Não existe meia verdade, ou é mentira. Entendeu, meu irmão? Então, olha, aquilo que sai da nossa boca, as nossas palavras, às vezes o compromisso que nós temos com a verdade ou com a mentira, muito cuidado, né? Deus procura pessoas realmente íntegras em todas as áreas. Decida no seu coração ser íntegro. Não fique agradando as pessoas, bajulando chefes com outras intenções no coração. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que tem compromisso com Deus, que tenha compromisso com a verdade, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Lá no Salmo 78, versículo 70 a 72, assim: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou do redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. A Bíblia está dizendo que Davi apacentou a Israel de acordo, consoante com a integridade do seu coração. Que maravilha, meu irmão. É assim que Deus quer nos ver, meu irmão. Quer que a gente trabalhe, que a gente lidere, que a gente pastoreie, que a gente ministre louvor, seja qual a área. Tudo que você fizer para Deus, meu irmão, faça com integridade no seu coração. Deus conhece o nosso coração. Faça tudo com integridade, baseado na verdade, na vontade de Deus. Qual é a motivação que leva você a fazer o que faz para Deus? Deus está de olho na motivação e não somente nas suas atitudes. No fundo, qual é a sua motivação? O que que impulsiona você realmente a fazer isso que realmente você faz para Deus? Deus precisa de pessoas que sejam referência de caráter e de integridade. Deus precisa de pessoas comprometidas mesmo, com o coração íntegro na presença dele, meu irmão. Deus precisa de pessoas íntegras, né? A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, e quando nós mentimos, nós criamos vínculos com o diabo, né? Isso é forte, né? Eu li aqui nesse livro. Isso é muito forte, meu irmão. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Tenha um coração íntegro. Vigie as intenções do seu coração. Seja sincero. Seja comprometido com a verdade. Seja uma pessoa sincera. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, tenha um compromisso com a verdade, tenha um compromisso de agradar a Deus. Tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha em seu coração o desejo sincero de agradar a Deus e servir a Deus. Não procure o aplauso dos homens, busque sempre agradar a Deus de todo o seu coração e não aos homens. Seja uma pessoa íntegra, meu irmão. Vigie as motivações do seu coração e tudo que você fizer, faça com integridade
para o Senhor, sabendo que Deus vê o seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.